A vereadora Gladys, por isso que acompanha o representante do Grupo Ajuda Humanitária 4x4 até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Tem aqui, beleza. Bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Consegue ouvir? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe. Dentre outras coisas aí, hoje eu sou membro de um grupo que hoje posso chamar de família. Um pessoal que apareceu do nada e hoje faz parte aí pode dizer, da minha vida e eu acredito que da vida de muita gente por aí. Hoje, pessoal, então a gente vive a maior crise hídrica da história, tá? O meu discurso ele vinha para ser... Estávamos vivendo, mas depois de domingo ele está sendo recorrente. Infelizmente, está na mão de vocês, aí, de todos os nossos governantes, aí, tentar resolver isso, porque não vai ser fácil. Da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, com certeza, eu acho que nunca teve uma outra situação como essa no nosso país. Se nós pegarmos a área alagada hoje do Rio Grande do Sul, dá 2 Portugal. Ninguém conseguiu pensar ainda em dimensão para ver o tamanho disso tudo. Eu acredito que nem o município, nem o estado estava preparado aí para atender uma emergência dessa proporção. E aí, de um grupo de amigos que se reuniu, alguns conhecidos, outros não, na frente de um quartel. Hoje, esse grupo, várias pessoas de várias proatividades diferentes, de várias qualificações diferentes, entre busca e salvamento local remoto, acesso por corda, resgate, inclusive aquático, a gente acabou, bombeiros civis faz parte do nosso grupo, a gente tem alguns policiais militares que fazem parte do nosso grupo, um grupo multitarefa, multidisciplinar, e que hoje ele está muito bem organizado, muito bem montado no seu organograma. Atrás aí está passando algumas ações aí que a gente vem fazendo para ver que a gente não... E ainda bem que a gente não está de brincadeira. Então, pessoal, dentre essas todas as habilidades aí surgiu, então, através da necessidade de a gente criar e formalizar um grupo que hoje está se transformando numa entidade. Essa entidade chamada Ajuda Humanitária 4x4 RS. A gente vem observando já com 47, 49 dias aí depois que isso tudo aconteceu, que a ênfase, aquele começo, aquele boom do voluntariado, ele começa a diminuir bastante. E eu percebo que no nosso grupo o que está acontecendo? Está começando a chegar remanescentes de outros grupos que se juntaram, e aí quando a vontade toda aquela... A gente começa a brincar que a gente descobriu muito turista de enchente, né? Algumas cidades foram palco de fotos de Instagram, e aí começa a passar essa onda toda e a gente começa a angariar junto no nosso grupo algumas pessoas remanescentes de outros, o que é muito importante. E pensando nisso, então, a gente decidiu que a gente não ia mais parar. A gente está montando uma ONG, tá? Essa organização, essa entidade, ela vai permanecer, a princípio com recurso próprio, só que, claro, nada disso dura para sempre, então daqui a pouco a gente vai ter que começar a angariar alguns fundos. Hoje a gente tem algumas pequenas ideias, é porque a gente não está tendo tempo para ir atrás disso, enquanto a gente está parado pensando em fazer boné, né? Para tentar levantar 15 pila na venda de um boné, a gente está deixando de descer lá embaixo, lá para os Vales dos Rios, lá onde muita coisa está acontecendo. Para vocês terem uma ideia da atuação, da abrangência desse nosso grupo, então, quase 2 meses aí, a gente possui mais ou menos 33 pessoas no operacional, certo? Então, esses a gente chama dos oficiais do grupo que fazem parte todo dia aí, que resolvem problema, que correm atrás, que fazem separação de donativo. Mas no nosso grupo a gente tem aí na casa de umas 650 pessoas aí que trabalham nas mais diversas áreas de voluntariado. A gente possui um centro de distribuição lá no bairro Santa Fé, na qual estão todos convidados para conhecer, tá? Eu gostaria realmente que fossem para vocês verem o que Caxias está fazendo. Tá? O que Caxias do Sul está fazendo, ou alguns grupos de Caxias estão fazendo. 4.500 metros quadrados. Nós já destinamos mais de 230 carretas de donativos. É um número muito expressivo. Dá mais ou menos uns 680 mil quilos de donativos aí que a gente entregou, entre água, alimento, medicação, roupa, produto de higiene. A gente percorreu com a nossa, mais ou menos num cálculo meio grosseiro, entre transporte de caminhão descendo a Caxias, os ônibus que a gente manda nossos voluntários para um lado e para o outro, as nossas caminhonetes que andam o dia inteiro para frente e para trás, alguma coisa na casa mapeada aí de 460 mil quilômetros. É bastante chão que a gente já andou, certo?
Nós temos uma pequena frota, e quando eu falo de caminhonete, ônibus, caminhão, moto aquática, barco, tudo é particular, tá? Tudo tem um dono, tudo o cara que dá manutenção, tudo o cara que bota combustível. A nossa organização não tem nada, a não ser muita vontade. A gente teve mais de 140 horas de navegação através do nosso equipamento aquático. No começo do negócio todo aí, isso um pouquinho falando da nossa estrutura. Quando a gente logo começou ali em Sebastopol, até falava com o Bressan, que ele também estava lá presente no começo aí, só na região de Caxias do Sul, o nosso grupo salvou 51 pessoas, certo? A gente tirou das áreas de desmoronamento 51 pessoas. Nós, depois, na questão aquática, a gente fez resgate de mais ou menos 175 pessoas. A gente apoiou o corpo de bombeiro aí, militares aí de vários estados do Brasil. Então não foi um, não foi dois, cara. A gente tirou muita gente dentro desses alagados. E em cima das nossas caminhonetes, do Ajuda Humanitária 4x4, a gente transportou mais ou menos 530 atingidos por água. De chegar de lugares, de levar mantimento, a gente acessa o local onde o Estado não chega. O município não chega, o Estado não chega, o federal não chega, ninguém chega e a gente tem que chegar, certo? E aí chegando nesse lugar, levando mantimento para esse povo, então a gente sempre tem lá uma questão, precisa ter um acompanhamento médico, tem que deslocar para o hospital. Autistas, eu acho que a gente deve ter transportado nas costas, gente que está aí na plateia, levou 3 autistas aqui da região e mais uns 2 ou 3 autistas lá de Roca Salles, tá? Pegar os meninos nas costas, colocar ele nas costas e tirar pelo meio do mato, aí ficar 2 horas caminhando com gente nas costas, certo? Então, aproveitando que hoje que é o dia autista, aí me bateu. A gente já movimentou, pessoal, mais de 500 voluntários em operações de limpeza. Operação de limpeza essa que a gente vai lá, alguma coisa deve ter aparecido por aí já, de tirar árvore, animal morto, tirar entulho de dentro de casa, fazer a remoção através de uma frota de ônibus aí que a gente consegue com algumas parcerias. Certo? Essas limpezas a gente chega e a gente não olha de quem que é ou de quem que era. É centro comunitário, é igreja, é casa particular, é comércio, é o que precisar fazer a gente arrasta. Certo? Inclusive nesse final de semana aí estávamos com 2 ônibus novamente na cidade de Mariante. Uma pena que a gente parece que enxuga gelo, porque enquanto não tiver o grande investimento público para resolver esse problema, a gente vai continuar enxugando gelo. Vai ser todo final de semana indo lá limpar a casa que alagou durante a semana. Certo? Então, pessoal, quem não esteve lá embaixo não tem noção do que é. A gente destinou doação a mais de 40 municípios aí da região da Serra, Vale do Taquari, Vale do Rio Caí, região metropolitana, litoral e região sul. Então a gente também consegue fazer uma abrangência muito grande aí. O que nos dá muita força aí para continuar trabalhando, claro que além da vontade, além da humanidade, da ajuda humanitária, a gente tem alguns apoios muito fortes. E um dos principais apoios que nós temos aí é o pessoal da Defesa Civil de Curitiba. Ontem mesmo eu conversava com o... Como é o nome dele? Nós estávamos lá conversando? O Cassina, né? E eu falei para ele que hoje o nosso grupo, certo? Caxias não viu, Caxias não enxergou nós. Quem enxergou nós foi o pessoal lá de Curitiba, na pessoa da Ana, certo? Ela é a presidente do Batel, ela é membro do Conselho de Segurança de Curitiba, e do Alexandre Beltrão ali também, que é um cara que vem dar uma força muito grande para nós. Esses caras lá de cima enxergaram o nosso grupo trabalhar e abraçaram nós. O que vocês precisam? Cara, a gente precisa de tudo. Vai mandando, carreta, vai mandando alimento, vai mandando, então a gente foi mandando. Quem mais que viu a gente? O Tenente Coronel lá do Marlon da Silva, lá do 18º Batalhão de Polícia Militar de Viamão, foi um outro cara que tá fazendo um trabalho exemplar aí no Rio Grande do Sul, também chamou nós para conversar. O Tenente Sadi Filho, do 5º do Batalhão do Corpo de Bombeiros aí daqui de Caxias, também é um outro cara, e o Daniel Souza da Cruz Vermelha Brasileira aí também é um outro cara aí que deu um apoio bacana para nós, certo? Mais um sentimento que eu falava ontem lá, ali no gabinete do prefeito, é que a gente chega em tudo que é lugar. E eles olham pro nosso colete e eles dizem assim: vocês lá do Paraná vieram ajudar a gente. E aí eu olho pro colete e digo: lá do Paraná, certo? Quase já. Bom, gurizada, nosso trabalho então, o que nós temos aí, 30 segundos?
Nosso trabalho aí, então, gurizada, ele consiste: busca e salvamento, que é o primeiro, certo? Mapeamento de áreas de risco, zoneamento de área de risco, gerenciamento do risco. Ele consiste na questão ajuda humanitária, de entrega de mantimentos porta a porta. A gente não utiliza o sistema de chegar e entregar no CRAS da cidade ou em algum lugar. Não, a gente chega e vai de porta em porta onde precisa, ajeitar as casas do pessoal, dar uma mínima condição possível aí de sobrevivência, e depois a gente tem mais algumas outras coisas que vocês podem conferir lá no nosso Instagram, como o dia para as crianças na cidade de Estrela, arrecadamento aí com o pessoal que dá uma força para nós aí nos Drag Day e alguns eventos, certo? E só lembrando, gurizada, nós somos de Caxias, nós não somos de Peiros, tá? Nós não somos de Peiros. O pessoal confunde muito porque a gente utiliza a caminhonete 4x4 para fazer o acesso, mas a gente não é de Peiro, beleza? Pessoal, muito obrigado pelo espaço, Bressan, valeu aí. Gladys, valeu, moleque, tamo junto sempre, vocês são os caras aí, todos vocês aí, muito obrigado. E vocês aí, minha família que veio, beleza, show. Tá? Valeu. Tem até figurinha já com beleza, show. Eu não sei, cara, é tudo Muito junto, obrigado, Felipe.